Olá, meu nome é Everton, juntamente com os colegas João Paulo Ferreira da Silva e José Luiz Matias, todos os alunos do curso de Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Nós elaboramos esse vídeo para a disciplina de compiladores, onde a gente vai abordar o processo de definição dirigida por sintaxe. Aqui vocês têm um breve roteiro da apresentação, onde eu vou começar por uma introdução do que seria a tradução dirigida por sintaxe. Bom, contextualizando um pouco, a gente tem que, para realizar uma tradução, o compilador pode precisar manter muitos atributos para a construção sendo traduzida. Como exemplo, um tipo, número de instruções geradas, uma cadeia de caracteres, uma localização de memória, entre outros atributos. Para especificarmos traduções para construções de linguagem de programação, um formalismo que é utilizado é a chamada definição dirigida por sintaxe, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. A gente tem uma definição aqui que diz que uma definição dirigida por sintaxe especifica a tradução de uma construção em termos dos atributos associados em seus componentes sintáticos, ou seja, a tradução é basicamente feita baseada nos atributos correspondentes a cada componente, certo? A gente vai ver essa tradução mais detalhadamente. Bom, uma definição dirigida por sintaxe usa uma gramática livre de contexto para especificar a estrutura sintática da entrada. Então a sintaxe é baseada em uma gramática livre de contexto. A cada símbolo da gramática associa um conjunto de atributos e a cada produção associa um conjunto de regras semânticas. Para o computador, os valores dos atributos associados aos símbolos que figuram naquela produção. Ou seja, além da gramática, a gente vai ter que cada símbolo da gramática vai ter uma tabela onde vai estar associado com uma tabela onde cada símbolo da gramática vai estar associado com um conjunto de atributos. E as produções, as devidas regras semânticas. Bom, na tradução dirigida por sintaxe, a gente tem uma gramática, que é a gramática e o conjunto de regras semânticas que são dirigidas por sintaxe, basicamente. Onde a gente tem aqui um exemplo. De um lado a gente tem as produções e aqui do outro lado a gente tem as regras semânticas correspondentes a cada tipo de produção. Bom, na tradução dirigida por sintaxe, a gente tem que a tradução é um mapeamento basicamente de entrada e saída, onde a saída para cada entrada X é especificada da seguinte maneira: a gente precisa construir uma árvore gramatical para essa entrada, onde a gente vai supor que um NON seja rotulado pelo símbolo X da gramática. XA, valor do atributo A do símbolo X NON, onde o valor de XA NON é computado usando-se a regra semântica para o atributo A associado com a produção X usada no NON. Ou seja, além de termos atributos para cada componente, a gente também tem que a tabela das regras semânticas, dependendo de onde aquele atributo vai estar contido ali na nossa árvore gramatical, vai ter uma regra diferente. Bom, uma árvore gramatical mostrando, a gente também tem que ter uma árvore gramatical mostrando os valores dos atributos a cada nó, que é denominada a árvore gramatical anotada, ou seja, monta a árvore gramatical e depois é mapeado, na verdade é carimbado em cada nó um rótulo que vai dizer na tabela das regras semânticas quais os atributos correspondentes àquele nó. Como a gente tem aqui o exemplo aqui da árvore de atributos nos nós de uma árvore gramatical ou árvore gramatical anotada. Bom, dando prosseguimento aqui na apresentação, eu sou José Luiz Matias, aluno do oitavo período da disciplina de compiladores, e vou dar prosseguimento à apresentação. Agora nós vamos falar um pouco sobre atributos sintetizados.
Vamos lá. O que é um atributo sintetizado? Um atributo, ele é dito sintetizado se o seu valor no nó da árvore gramatical é determinado a partir dos atributos dos filhos de aquele nó. Ou seja, ele vai estar abaixo do próprio nó. Ou seja, ele vai ser sintetizado a partir dos nós filhos daquele nó. Existe outro tipo de atributo, que são os atributos herdados, que eles seriam de irmãos, de nós irmãos, ou primos, que estariam, ou pai, que estariam acima ou ao lado. Os atributos sintetizados possuem a desejável propriedade de que podem ser avaliados durante um único caminhamento bottom-up, do fundo para cima, da árvore gramatical. Ou seja, ele vai ser avaliado como a realização do caminhamento é bottom-up, é de baixo para cima, do fundo da árvore para cima. Ele vai aparecer apenas uma vez. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Construa uma definição dirigida pela sintaxe para traduzir expressões que consistem em dígitos separados por sinais de mais ou de menos na notação pós-fixa. Aí tem aqui uma pequena observação. Associado a cada não terminal está um atributo T, cujo valor é uma cadeia de caracteres que representa a notação pós-fixa para a expressão gerada por aquele não terminal numa árvore gramatical. Vamos ver aqui. Nós temos como produção a expressão que deriva a expressão 1 mais o termo. Nós temos a expressão que deriva a expressão 1 menos o termo. Temos a expressão que vai derivar o termo. Temos o termo que deriva 0 e temos o termo que deriva de 1 até o 9. Como vocês podem ver. Isso são as regras de produção. Nós temos também as regras de semântica, onde a expressão .t, ela vai ter a expressão t, termo .t e o símbolo terminal mais. Vai ter o símbolo terminal menos, o termo realmente, o 0, o 1 até o 9. E aí nós vemos que isso daqui, essa regra de produção e a regra de semântica, são definições dirigidas pela sintaxe para a tradução da notação infixa para a pós-fixa. Ou seja, nós temos a notação infixa e com essa regra de produção e essa regra de semântica, a gente pode traduzir para a pós-fixa. Mas lembrando, nós estamos considerando esse exemplo, essa regra de semântica. Regra de semântica mais a regra de produção. Então, nós vamos seguindo. Aqui nós temos a árvore gramatical. Nós vemos os valores dos atributos e a árvore gramatical totalmente anotada. Nós temos que a expressão T, temos aí os valores 95, menos 2 e o símbolo mais. E aí a gente vai derivando. A expressão 95 menos e o termo 2. E aí a gente continua derivando. A expressão 95 menos, a gente pode dividir em duas partes. 95, 9 de um lado, em um ramo da árvore, 5 no outro ramo. E aí a gente continua. O 9, a gente pode derivar da seguinte maneira. Continua com o 9 e finaliza com o 9. O sinal de menos, que estava lá em cima, 95 menos, como ele é um símbolo terminal, ele vai descer e vai ficar entre o 9 e o 5, que é o outro ramo da árvore. No outro ramo da árvore, nós temos o termo T, 2 mais. Como desculpa, o mais também é um símbolo terminal, ele vai descer e vai ficar entre o 5 e o 2. Aqui nós temos uma árvore de derivação, uma árvore gramatical, para esse exemplo, com essas regras de produção e essa regra de semântica. Seguindo, o valor do atributo T a cada nó foi computado utilizando-se a regra semântica associada à produção usada naquele nó. O valor do atributo T na raiz é a notação pós-fixa para a cadeia gerada pela árvore gramatical. Daí a gente conseguiu visualizar na nossa árvore gramatical, onde o atributo T ele foi computado utilizando a regra semântica. E ela estava associada a cada nó, respectivamente. E o valor de T na raiz
foi a notação pós-fixa para aquela cadeia gerada na árvore gramatical. Agora nós vamos falar um pouco sobre caminhamento e profundidade. Uma definição dirigida pela sintaxe não impõe qualquer ordem específica para a avaliação dos atributos de uma árvore gramatical. Um caminhamento de uma árvore se inicia à raiz e visita cada nó da mesma em alguma ordem. Como nós estamos trabalhando com a bottom-up, vai ser da profundidade do fundo do último nó até a raiz, ou seja, de baixo para cima. Caminhamento em profundidade. O caminhamento em profundidade é aquele que começa da raiz e visita recursivamente os fios de cada nó numa ordem da esquerda para a direita. Ou seja, sempre que houver uma ramificação, será priorizada a ordem da esquerda para a direita. Sendo assim, isso no caminhamento em profundidade, onde vem do fundo para o início, do final para a raiz, e priorizando sempre a raiz do lado esquerdo, o ramo da esquerda. O esquema de tradução ele é feito da seguinte maneira. Para especificar traduções, além da definição dirigida pela sintaxe, podemos utilizar uma notação mais procedimental, chamada de esquema de tradução. Um esquema de tradução é uma gramática livre de contexto, na qual fragmentos de programas, chamados de ações semânticas, são inseridos nos lados direitos das produções. Meu nome é João Paulo e eu vou dar continuidade à tradução dirigida pela sintaxe, continuando sobre o esquema de tradução. Para ilustrar melhor a ideia de esquema de tradução, nós vamos usar um exemplo que vai utilizar expressões infixas. Nós vamos traduzir expressões infixas em expressões pós-fixas. As expressões infixas, no caso, são as que nós estamos acostumados a escrever usualmente, que é formada por um termo mais um operador, seja ele de soma, de subtração, e outro termo, nessa ordem: termo, operador, termo. Já as expressões pós-fixas, elas não seguem essa ordem, porque elas têm a vantagem de ser mais fácil de serem processadas pelo computador. Muitas linguagens funcionais, inclusive, usam essas expressões pós-fixas, justamente por esse fato. Nesse exemplo aqui que a gente está vendo, temos ao lado esquerdo da produção, que é a expressão que deriva uma expressão mais um termo. Essa é uma produção que mostra uma expressão infixa, que utiliza a regra semântica que está na direita, que é essa aí, é a expressão de T, que deriva a expressão de T, termo T e um operador. O que acontece aqui com a regra de semântica? Ela está proporcionando à produção meios para que ela seja traduzida de uma forma em que essa expressão infixa possa se tornar uma expressão pós-fixa. Continuando aqui o exemplo, a gente pode ver que tem um novo campo aqui, que é o imprimir e entre parênteses aqui o sinal de mais. O que aconteceu? Com a aplicação da regra de semântica, ocorreu uma ação ali dentro da produção. Nesse esquema de tradução, a posição a qual a ação deve ser executada, ela é sempre colocada entre chaves, como a gente pode ver aqui, e é sempre escrita no lado direito da produção. Aí o que acontece? Se formos fazer a árvore gramatical dessa produção, para esse esquema de tradução aqui, nós temos que indicar nós temos que criar, na verdade, um filho extra, que seria justamente essa ação derivada da
regra semântica, que é a ação de imprimir o sinal de soma, e a árvore ficaria desta forma, onde aqui o resto passou a ser o termo da esquerda da nossa produção, devido à tradução de um tipo de expressão para outro. Aqui o termo e outra variável resto, e a árvore ficaria desta forma. Para mostrar aqui mais um exemplo, um esquema de tradução, mais uma vez, de anotação infixa para a expressão pós-fixa. Aqui a gente pode ver como é que ficaria a expressão, deriva expressão mais termo, e a ação semântica, que sempre está entre chaves e à direita da regra de produção, que no caso aqui é imprimir. Então, com o esquema de tradução, nós podemos, por exemplo, traduzir uma expressão de 9. Nós podemos, por exemplo, traduzir uma expressão de 9 menos 5 mais 2, que está da forma infixa. A gente pode traduzir para 9, 5 menos 2 mais, que ficaria na notação pós-fixa, usando um esquema de tradução. Agora vamos falar de atributos sintetizados e herdados. Os atributos associados aos símbolos gramaticais, que representam a construção de uma linguagem de programação, eles podem ser de dois tipos: os sintetizados, que a gente já viu anteriormente, e podem ser atributos herdados. Uma definição dirigida por sintaxe, por exemplo, ela só usa exclusivamente atributos sintetizados, e por isso é chamada de definição S atribuída. Uma árvore gramatical para uma definição S distribuída pode ser sempre anotada através da avaliação das regras semânticas para os atributos a cada nó, sempre de baixo para cima, ou seja, das folhas, a partir das folhas até chegar à raiz. Então, um atributo herdado é aquele cujo valor a um nó de uma árvore gramatical é definido em termos do pai ou irmãos daquele nó, como foi dito. Aqui temos um exemplo. Temos uma gramática e temos as regras semânticas que podem ser aplicadas a essa gramática. Construindo a árvore gramatical a partir da sentença, dessa sentença aí, real, ID 1, ID 2 e ID 3, nós chegaremos a esse resultado aqui, onde o tipo, como a gente pode observar aqui, o tipo de L ele é definido a partir do tipo de T, que é real. E se a gente for dar uma olhada na gramática, como ela está, realmente L acaba herdando de ter o tipo de valor que ele possui. Na árvore gramatical da sentença real, ID 1, ID 2 e ID 3, os valores de L e N nos três nós fornecem o tipo dos identificadores ID 1, ID 2 e ID 3. Esses valores são determinados por causa do conhecimento do valor do atributo T, do tipo de T, no filho à esquerda da raiz, e em seguida pela avaliação de L e N, de cima para baixo nos três nós da subárvore direita da raiz. Então, o que a gente pode entender aqui é que o tipo L ele é real devido à herança do tipo de T, que também é real.